Olá pessoal, boa tarde. Olá, olá. Deixa eu já pôr o tema aqui. Opa. Quando o não basta. Esse é o tema da nossa live hoje. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa tarde. Alô! Oi, pessoal. Rodrigo já está por aqui. Já te vejo por aí, Rodrigo. Tudo bem? Olá! Lucas, Giovanni. Galera, fiquem à vontade. Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje a gente tem uma live, assim, vou te falar, viu? Babadeira. Bom, tudo bem com vocês, pessoal? Vou esperar só mais um pouquinho, tá? A luz tá bom? Estão me ouvindo? Preferem assim ou assim? Mais escuro ou com esse reflexo aí? Vamos fazer assim, né? Então tá bom. Pessoal, é o seguinte, hoje a nossa live, o tema é Quando o não basta. Nós estamos aí com uma série, tá? E o nosso intuito é falar de violência doméstica, tá? Principalmente de violência doméstica. E o que é que a gente pode fazer para se defender no caso de estar sofrendo alguma violência, enfim, principalmente violência física, o que nós estamos tratando aqui. Não tanto violência financeira, violência psicológica, a gente ainda não chegou nesse tema, tá? Então nós estamos tratando principalmente da violência doméstica física, ok? E aí hoje eu trago para vocês o Guru Rodrigo. Ele é um especialista em artes marciais. Daqui a pouco ele vai falar melhor aí do currículo dele, tudo que ele já fez nessa vida de treinos, de cursos e tudo mais. E eu espero que vocês gostem e que seja muito produtivo também. Tem muita informação aqui junto pra gente compartilhar, tá bom? Então já vou chamar ele aqui. Ok. Olha, Rodrigo, não te vejo, na verdade, você aqui. Ok, só um minutinho. Deixa eu hidratar aqui minha garganta, né? Vamos lá. Parece comigo, né? Oi, Aí, Rodrigo! Oi, tudo oi, bem? Boa tarde. boa tarde, tá conseguindo me ouvir? Eu estou, e você? Tá ótimo, tô ouvindo. Ótimo, que Tudo bom. bom? Tudo bem, olha, seja muito bem-vindo aqui na nossa live hoje. Deixa eu só ajustar um pouquinho Obrigado. a câmera, ok? Então seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui para falar um pouquinho, né, da sua experiência, da sua vivência, né? E, por favor, me fala Prazer um é meu. pouquinho, né? Me fala um Prazer é pouquinho meu. do que você Obrigado pelo faz, né? convite. Como é essa sua história, esse seu histórico, por favor? Maravilha, maravilha. Bom, eu treino artes marciais desde os 8 anos de idade, então desde 1988, para denunciar a minha idade. É isso que eu ia Tá? falar, olha. Então, desde os 8 anos de idade, comecei pelo Kung Fu. Sou Sim. faixa preta de Kung Fu, sou primeiro Chen de Kung Fu. Do Kung Fu, eu fui treinando várias outras artes marciais. Então, como todo mundo que é do meio marcial ali daquela época, anos 80, anos 90, né, a gente vai experimentando vários estilos, vários tipos de artes marciais, até para ir se completando, né? Até para ir completando algumas lacunas marciais ali que a gente tem, algumas lacunas que as artes marciais acabam deixando naturalmente. Do Kung Fu, Certo. uma das artes que eu mais me empenhei foi o Aikido. Eu sou Shodan de Aikido, sou faixa preta de Aikido também. E depois eu fui treinar Kali Silat, ou, né, para nós, simplesmente Kali, que é essa arte marcial filipina. E hoje eu sou também guru, sou faixa preta também dessa arte marcial. Uau, parabéns, E... olha que legal. obrigado, obrigado. Então, falar um pouquinho só do currículo em si, né, Sim, de por tudo favor. que a gente já fez. A gente dá aulas para civis, para militares, para policiais, então a gente já teve uma experiência bastante vasta. Eu já fui instrutor interno
do Exército, do SUFAR, Força de Ações Rápidas do Exército, que ia para o Haiti, que ia resolver conflitos no Rio de Janeiro. Então, assim, damos aulas para o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar de São Paulo, que é o COI, e diversas outras unidades de operações especiais, Garra, DIG, de força prisional, de controle prisional. Então a gente já deu várias, a gente já está muito inserido nesse meio. Então a experiência tanto com civis como com segurança pública é bastante vasta. Tá. E hoje você ministra cursos, é isso, voltado para essa parte de enfim, ou não? Não, desculpa, seu som deu uma sumida para mim. Ah, tá, então calma aí. Deixa eu ver. Hoje você está ministrando cursos, a sua especialidade é artes marciais e você é focado para essa parte de artes marciais mesmo, defesas, né? Exatamente. Hoje o nosso foco é defesa pessoal, é uma coisa mais voltada para situações de rua, voltada para situações reais, mas sem deixar a base tradicional filipina, sem deixar o modelo de aplicação filipina. Então a gente usa o modelo filipino para várias questões aí relacionadas à defesa pessoal, mas com foco na realidade, né? Com foco na funcionabilidade. Certo, ok. Então você é um instrutor de aproximadamente 30 anos, é isso, certo? Isso. Por um pouquinho, né? Ok, muito bem. Então tá bom. Fala para mim, você citou que o Kali hoje é o seu maior, é a sua segunda arte marcial, certo? Posso dizer que é a primeira arte marcial, né? Na verdade, hoje todo o nosso trabalho ele é voltado para Kali filipino. Hoje, a única coisa que se difere é que a nossa escola é uma escola híbrida, é uma escola brasileira, mas com fundamentações aí em 12 escolas diferentes, escolas que a gente considera escolas tradicionais de Kali filipino. Certo, então tá bom. Bom, o intuito principal dessa arte é a defesa diferente, né, das outras. Pelo que eu vi, né, você não sabe, né, eu sou, assim, zero artes marciais, eu não consigo dar um soco, eu não tenho coordenação motora. Quem sabe, né, mais pra frente aí eu vá fazer umas aulas como você pretende, mas hoje eu sou assim. Bacana, vem assim. Nem tapa eu consigo. Vem assim, muito bem-vinda. Muito bem-vinda, é muito bem-vinda. Certo, tá. O foco... Ok. Pode falar. O foco do Kali hoje, ele é combate armado e combate desarmado. Então é uma arte marcial bastante completa, que nós procuramos aí direcionar o conteúdo da melhor forma possível para a defesa. Certo, ok. Tá. E o intuito principal é acabar logo, rapidinho ali com o inimigo, né? Vamos colocar dessa forma, o oponente, o agressor. Na rua a gente não tem muito tempo, né? Você tem que ser o mais rápido possível, você tem que ser o mais realista possível, não só para você confrontar diretamente a situação, mas também para evitar a situação. Então, muitas vezes é até melhor você evitar uma situação, porque tudo que envolve o Kali acaba sendo uma forma ou para incapacitar ou para lesionar de uma forma grave o oponente, enfim, o agressor. Então, de qualquer forma, não é muito legal você se confrontar diretamente usando técnicas de Kali. Provavelmente você vai machucar alguém, como eu estou dizendo, ou incapacitando ou de forma muito grave. Certo, muito bem. Tá. Bom, e aí falando um pouco dessa questão diretamente, né, da defesa pessoal, por que que as pessoas deveriam saber, né, se defender, se autodefender? Bom, enfim, você é mais experiente que eu, né, para falar disso, né? Qual é essa necessidade realmente das pessoas poderem se defender?
Bom, primeiramente porque se você não tem uma segurança pública o tempo todo defendendo você, certo? As situações de rua, elas acontecem justamente na pior fase de uma situação que você pode imaginar, né? Você nunca vai acontecer uma situação real com você, um problema com você, quando você está perto de polícia. Muitas vezes até você pode estar perto de polícia. Não significa também que a situação vai deixar de acontecer, tá? Quantos assaltos, quantas agressões a gente não viu bem próximos a unidades policiais, a delegacias, a comandos da polícia militar, enfim. Então, assim, isso não vai evitar que a agressão aconteça. E a situação ela sempre vai acontecer quando você não está preparado, quando você não está atento àquela situação. A gente costuma dizer que 80% da defesa pessoal é atenção, né? É atenção, é você se manter atento, é você se manter focado ali na situação, o que vai acontecer. Então, 80% da defesa pessoal é para isso. As pessoas, elas procuram defesa pessoal por causa disso, elas precisam aprender a se defender. Muitas vezes as pessoas até se indagam, falam assim, será que eu procurando uma defesa, será que eu procurando uma coisa agressiva, como é o caso do Kali, de outras defesas pessoais, de outras artes marciais, eu não vou estar atraindo isso para mim? Não, na verdade, eu gosto de usar um termo do meu mestre, Paulo Albuquerque, que é como se fosse um plano de saúde. Não significa que você está chamando a doença, não significa que você vai ficar doente. Certo? Você tem um plano de saúde, porque se você tiver algum problema, você tem aquele plano ali, você está preparado para lidar com aquele problema de saúde. A mesma coisa a defesa pessoal. Não significa que você vai usar na sua vida. Existe uma estatística de um especialista americano, o Tim Larkin, que ele escreve num livro que talvez uma pessoa, assim, tirando por altos, né? Uma pessoa ela passe por pelo menos 5 situações de violência ao longo da vida dela. Isso ela evitando todo tipo de violência, numa classe alta, fugindo de situações de conflito, de brigas. Ela vai passar por situações de violência. Seja elas quais foram, não necessariamente uma agressão. Às vezes bater um carro, às vezes ter um acidente. Então, é comum as pessoas elas terem problemas com violência, tá? Seja ela qual for o tipo de violência. Então é óbvio que as pessoas elas vão procurar a defesa pessoal com o intuito de estarem preparadas, é como eu falei, é como se fosse um plano de saúde, é um plano de segurança para você, para sua família, para as pessoas que você ama. Certo, muito bem. E levando isso para dentro da casa, né? A gente falando de violência doméstica, na verdade não quer dizer que seja somente dentro de casa. Às vezes pode ser no ambiente de trabalho, às vezes pode ser na escola, enfim, tem vários outros ambientes que a gente pode sofrer violências que são caracterizadas como violências domésticas, né? O que a gente poderia fazer nesse caso? Vamos voltar lá atrás um pouquinho, né? Você como instrutor, você consegue traçar mais ou menos um perfil de uma pessoa que tem ali possibilidade de ser um agressor, de ser uma pessoa mais agressiva? É possível a gente chegar a analisar dessa forma? Sim, na verdade a pessoa dá indicativos, né? Quando a gente fala de agressão, a gente não tem um ambiente, né? Ele pode acontecer na sua casa, ele pode acontecer no seu trabalho, ele pode acontecer com seu pai, com a sua mãe, enfim, não existe um ambiente e também não existe um perfil de agressor. O agressor ele pode ser seu irmão, ele pode ser seu tio, como eu falei, pode ser seu pai, pode ser sua mãe. Recentemente aí a gente está vendo um caso na mídia aí do garotinho lá que foi provavelmente assassinado, né? Pelo padrasto e a mãe ali ela acoitou o crime, né? Ela deixou que o crime acontecesse, ela deixou que que os indicativos passassem em branco, né? Aliás, até mentiu, né, nos indicativos, nesse caso. Eu posso dizer que, assim, indicativos claros de que você pode ser agredido. Primeiro indicativo é o assédio. É o assédio. É o assédio que a gente considera ali assédio verbal. A pessoa, ela te assedia de alguma maneira, tá?
Sim, machuca com as palavras, né? olha, às vezes um toque, quantas vezes a gente não viu casos profissionais, de assédio profissional, que começou ali a pessoa pegando no mouse, e aí a pessoa foi orientar, a pessoa pegou com a mão por cima. Certo? Um ato simples, um ato que poderia passar em branco, um ato muito comum, que provavelmente já aconteceu com todo mundo, certo? Mas ali tinha uma outra condição, ali tinha um outro sentido oculto. Né? A pessoa botou a mão por cima da mão da outra pessoa, com sentido de assediar, com sentido de ter um contato, com sentido de ter um primeiro contato com a pessoa. E a partir daquele primeiro contato, começou um assédio verbal, começou um assédio psicológico, começou um assédio profissional, muitas vezes, certo? Então, tem que ficar atento aos pequenos sinais, certo? Às vezes, com uma criança, o jeito que a pessoa segura a criança também não é para ficar paranoico, a gente sempre fala isso. Não é uma paranoia. Você vai sentir, você vai ver, tem que ter esse feeling. Certo? De que alguma coisa ali naquele primeiro contato está errado. A gente costuma considerar a agressão verbal um sinal, a gente configura alguns níveis de sinal, né? Verde, quando está tudo ok, né? Tá tudo bem, você está seguro, você está segura. Amarelo, quando tem uma situação ali de expectativa, olha, esse sinal amarelo é para você ficar esperto, porque vai passar por um sinal vermelho muito rápido. O amarelo não é uma coisa assim de, não, tá tudo bem, tá amarelo. Tá? Não, o amarelo é expectativa. Vai piorar, é cuidado, exatamente. Vai piorar a situação. E o vermelho já é a situação de agressão, ou já é a situação de assédio propriamente dita. Tá? Meus cães hoje, eles estão causando aqui. Desculpa, eles estão causando. Então, estão causando aqui. Então você tem esses sinais, você tem vermelho, você tem amarelo, você tem verde. O vermelho, geralmente, quando a gente fala de agressão verbal, que cor você daria, por exemplo? Para agressão verbal? Isso, para uma agressão verbal. Eu acho que eu daria um amarelo. Então, não é amarelo, é vermelho. Porque já é uma agressão verbal, já é uma agressão. A gente já está falando de agressão. Ninguém que te respeita, que te ame, ela vai chegar e vai xingar você. Ninguém que te respeita ou que tenha um... Exatamente, ela vai xingar você. Ela tem um respeito por você, ela tem um carinho por você e vai evitar todo tipo de xingamento. Esse é um problema e é um alerta principalmente para as mulheres. Porque elas consideram, a maioria das mulheres, tá? Não vou falar uma estatística aqui porque provavelmente vou estar falando bobagem. Mas a maioria das mulheres que a gente entrevista, que a gente dá cursos, acha que a agressão verbal é um sinal amarelo. Acha que tá tudo bem. Calma, é uma situação de expectativa. Ele me xingou, mas é uma coisa... Foi um momento de estresse, foi um momento de... que passou um xingamento. Não passou. Se a pessoa tá te xingando, ela não tem respeito por você. Certo? Ela não busca ter respeito por você. Então já é um sinal vermelho ali de que a agressão, o próximo passo, depois da agressão física, é uma agressão... depois da agressão verbal, é uma agressão física. Tá? Então, tem que ficar alerta aos pequenos sinais. Então, xingamento é um alerta muito primário. Muito primário. Certo? Intensidade de xingamento, ameaça. Ameaça... A pessoa ela já pensou, ela verbalizou, então o próximo passo não é que tipo assim, ela usou a ameaça para te intimidar. Eu vou te dar uma porrada, eu vou te dar um tapa, eu vou te dar um soco. Não, ela já pensou, ela já verbalizou, o próximo passo é ela agir. Então muito cuidado com ameaças. Né? Ameaças costumam também ser um sinal vermelho intenso ali, piscante. Né? Alguma coisa vai acontecer. O contato físico brusco, que muitas vezes as mulheres elas não se apercebem ou não querem se aperceber. Um empurrão, né? um balançar ali pelo ombro, né? Arremessar a coisa. Você pede uma coisa, ele não te entrega na mão, ele vai lá, arremessa contra você, certo? Então tudo isso são sinais que você já pode identificar ali de que você está em risco. Que você está num ambiente
de agressão, seja ele em casa, seja ele profissional, seja ele familiar, enfim, não importa. Certo, tá. Olha, tem um comentário aqui, olha, quem apanha psicologicamente, apanha fisicamente, realmente, né? Às vezes o físico Sim. a pessoa consegue recuperar, mas o psicológico fica ali, a pessoa não consegue muitas vezes, né? Nem com acompanhamento, nem com tratamento mesmo consegue tirar aquilo, né? Esquecer essa É um agressão. conjunto de coisas, né? É um conjunto de coisas. O psicológico, para ele passar para o físico, é muito rápido também. Né? A gente mesmo fazia uma estatística, por exemplo, de uma coisa que a gente considera totalmente errônea da defesa pessoal que existe no mundo. Por exemplo, estrangulamento frontal. A pessoa estrangular de forma frontal. É uma coisa que se ensina para homens. Isso, é uma coisa que se ensina para homens. Mas eu não vejo um outro homem tentando me estrangular. Né? Ele vai tentar me estrangular, eu vou rir dele. Eu vou falar, por favor, mais pro lado. Tô com dor aqui. Ele vai tentar me estrangular frontalmente. Isso não existe de homem para homem. Mesmo que seja um homem muito maior do que eu, ele tentar me estrangular frontalmente não é uma coisa que vai me abalar. Tá? Talvez alguém mais franzino do que eu, talvez alguém uma pessoa muito menor do que eu. Mas geralmente é uma agressão de homens para mulheres. Ele está exercendo um ponto de dominação. Ele está exercendo um ponto de pressão psicológica e, obviamente, física. Então, para citar um exemplo. Exatamente. Certo. Você me falou, né, de vários casos, de várias pessoas sofrendo agressões, que sofreram agressões domésticas, né? Alguns cases que você estuda, certo? E que, analisando, a pessoa teria várias chances de se defender naquele momento, mas talvez por inexperiência, talvez por uma trava psicológica, aquele receio, aquele medo, a pessoa acabou não se defendendo e muitas delas, infelizmente, viraram números, infelizmente, né? Muitas vieram a óbito, outras foram consequências para o resto da vida, né? Famílias foram destruídas, né? No caso de filhos que foram mortos também nesse tipo de relacionamento, nesse tipo de violência, né? Você pode citar alguns desses casos para a gente poder que as pessoas visualizem e falem, poxa, olha, se eu talvez estiver em algum momento nessa situação, eu posso me comportar dessa forma. Talvez isso pode ser interessante para eu utilizar na minha defesa, né? Então, se você puder citar esses exemplos, aí alguns exemplos, pelo menos, eu agradeço. Sim, alguns livros de defesa pessoal, eles especificam um sentimento de mulheres para com homens, tá? E eu acho que todo case que a gente vai citar aqui começa um pouco com isso. Eles chamam de poor dog, né? De cachorro pobre, de cachorro, coitadinho do cachorro, coitadinho do pobrezinho, né? O cachorro ele pode fazer a bagunça que fizer. Se ele faz uma carinha de e tal, você vai lá, faz um carinho, perdoa e tudo mais, certo? Você não ensina, você não doutrina o animal. E quando a gente fala de seres humanos, isso é muito pior. Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes nos casos reais, o que acontece? A pessoa já te ameaçou, ela já te agrediu verbalmente, já te agrediu fisicamente, mas você perdoa ou você deixa a situação ter ainda um tipo de intimidade na situação, certo? Por exemplo, existem muitos catalisadores para isso. O primeiro catalisador é que vocês ainda têm algo em comum. Por exemplo, uma casa. Vocês precisam resolver a venda de uma casa que vocês compraram durante o tempo que ficaram juntos, durante o casamento, durante o tempo que vocês permaneceram juntos, e vocês têm que discutir, se encontrar novamente para discutir a venda dessa casa. Isso é um ponto de risco muito grande. O outro ponto catalisador são filhos, né? Vocês têm filhos juntos, né? Poderia ser até um animal de estimação junto. E aí, por causa dos filhos, vocês têm que se encontrar, vocês têm que se falar e cria-se uma relação intimista novamente. Apesar da agressão verbal, apesar das ameaças, você volta a ver aquela pessoa porque vocês têm filhos juntos, tá? Outro catalisador que pode acontecer é esse
poor dog mesmo, essa coisa de pobrezinho. Ai, não, vou dar mais uma chance para ele, ele vai melhorar, foi um momento da vida que a gente estava sem dinheiro, que a gente estava em dificuldades, e ele se perdeu, e ele ficou com ciúmes, mas ele melhorou, ele mudou, né? Isso não acontece. Tá? Isso não acontece. Então, um caso que eu citei com você aí na entrevista, e foi muito legal, para a gente poder avaliar o quanto isso é perigoso, é o caso da Eloá Cristina, que já é um caso bastante antigo aí, mas por que houve o encontro, né? Porque ele foi lá e ela deixou ter o contato. Ela deixou ter o contato. E nesse contato, eles ficaram ali no cárcere privado de sequestro ali, de negociação, maior tempo que já existiu na polícia brasileira, certo? Deixou-se prolongar, por quê? Porque ela estava num lugar... Eu acho que ele enquadra nisso, coitadinho, nunca fez nada, Exatamente, exatamente. E ele estava armado ali, ele sequestrou ela, a amiga, e no desfecho ela acabou morrendo, né? E a amiga acabou sendo baleada, né? Então, assim, é uma coisa que não pode acontecer. Se a pessoa já se mostrou agressiva, se a pessoa já te ameaçou, você vai ver a pessoa, você dá uma chance para que a pessoa te veja, isso não pode acontecer, tá? Isso não pode acontecer de forma alguma. Na verdade, deveria ter sido aplicado uma medida protetiva, que na verdade também não protege nada, tá? Na vias de fato não vai proteger em nada, não protege em nada, certo? A realidade é essa. Mas assim, ao primeiro contato, ao primeiro sinal de contato, ela deveria ter avisado a polícia novamente, deveria ter tentado pelo menos buscar aí os meios legais. E, por último caso, é como a gente costuma dizer aí, a última barreira de segurança é você, certo? A última barreira de defesa é você mesmo, certo? Não vai existir ninguém que vai ser um herói, que vai ser um salva-vidas, que vai ser uma pessoa que vai te ajudar naquele momento. Pelo contrário, as pessoas se eximem de te ajudar em qualquer momento de risco, tá? Na maioria dos momentos de risco. Então, ela estava ali, ela podia ter sobrevivido. Em vários momentos ali ela ficou sozinha com ele, cozinhou para ele, certo? Ele dormiu, certo? Então deixou a arma de lado para poder dormir. Existe esse relato, né? Que ele deixou a arma de lado para poder dormir. Então, assim, existiram vários momentos ali que ela podia ter dado fuga. Ela não deu fuga porque existia na cabeça dela também, provavelmente, esse sentimento de que ele não fosse realmente matá-la, e de que ela é aquela coisa ali meio Estocolmo, né? Eu estou ali com o sequestrador, ele está ameaçando minha vida, mas eu não tenho também coragem para poder sair. Isso, exatamente, exatamente. E dentro dos casos que... Se eu sair daqui, ele possivelmente vai ser preso, coitadinho dele que ficará preso, né? Porque foi um sequestro, né? No caso dela, né? Exatamente, exatamente. Pode ser isso, né? Talvez exatamente. Tanto segurança, não sei se é isso que a gente pode colocar, né? Mas aquilo é confiar demais na outra pessoa e não esperar, né, que aquela pessoa vá realmente fazer aquilo que vai cumprir aquilo que ela está falando né? Tem que se ter uma coisa chamada cut break, né? Que é aquela coisa de que você falou, acabou, parou, certo? Nada vai voltar ao que era antes. Que aquela pessoa, de repente, que você acha que existe, nunca existiu. Na verdade, ela nunca existiu. Ela pode ser que no começo do relacionamento ela se mostrava uma coisa e ao decorrer do relacionamento ela mostrou realmente quem ela era. Então não adianta excluir toda a parte ruim e deixar só a parte boa na sua cabeça. Você precisa cortar, você precisa acabar com aquilo dentro da sua mente. Olha, isso é um possível agressor. Isso é uma pessoa que vai me matar. Isso é uma pessoa que vai me machucar. Ela não é mais o meu namorado. Ela não é mais o meu ex-marido. Certo? Então tem que ter essa mentalidade. Né? Então tem que realmente tentar sobreviver àquela situação. Nessa situação, tentar
sobreviver da melhor forma possível, Isso. né? Claro que uma orientação vai ajudar muito, muito. Tem Isso. O que eu inclusive ia aquele comentar caso aqui que... agora Ah, pode falar. é que nesses casos, principalmente, né, nesses fatos aqui, foram pessoas que agrediram outra pessoa onde tinha muito afeto, né? Então, eu, né, assisti algumas matérias, enfim, participo de alguns grupos e tudo mais. E aí a pergunta é: bom, você nunca identificou que essa pessoa poderia te agredir, que ela poderia te machucar de alguma forma? Ah, não, mas ele era tão romântico. Ah, não mandava flores, né? Ah, se desculpava quando isso acontecia, né? Era tão, ele era tão espontâneo, tão prestativo sempre, né? E aí você às vezes acaba desacreditando nesses casos, né? Você pensa que a pessoa vai voltar ao que era antes, né? Enfim. Só que não, alguma chave ali mudou, ou é muito ciúmes, ou é muito controle, enfim. Alguma coisa ali mudou e não volta mais o que era, né? E aí as pessoas têm que começar a dar consciência e pesar realmente o que vale a pena e o que não vale e não volta, né? Uma vez que já sofreu alguma agressão, algum tipo de ameaça, essa pessoa nunca mais será a mesma. Exatamente. Esse pensamento não, né? Peraí que tá travando. Tá travando. Peraí, Tá tá travando travando. bastante. Peraí. Aqui está. É a dele. É a dele que está travando. Oi? É a Oi? sua, né? A Voltou? minha está tranquila. A sua tá tranquilo? Tá me Pra mim ouvindo? é a sua que tá travando. Vai. Aí no meio. É uma Pronto. delas. Pronto, Bom, foi. Foi. certo. Pode continuar o seu raciocínio. Então é exatamente isso. Achar que a pessoa mudou, ela não mudou, né? Eu até coloquei um caso para você lá da. Hoje ela é uma defensora, né? Uma incentivadora das mulheres buscando